Olá, eu sou Cristiane, enfermeira do CPS de Belo Horizonte, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com o bebê. Vamos iniciar a nossa aula. Para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre uma teoria que muitas mamães não conhecem, que é a teoria da esterogestação. Essa teoria, ela é segundo Ashley Montagu. Ela vem trazendo que a gestação ela não dura somente 9 meses, e sim 12 meses. O que isso quer dizer? Que no último trimestre, normalmente vai acontecer fora do útero. São 9 meses dentro do útero e mais 3 meses fora do útero. E a gente tem, para esse momento, algumas dicas super importantes para que você possa trabalhar junto com o seu bebê para trazer tranquilidade para ele e para toda a sua família. Essas dicas são para que a gente possa fazer com que esse bebê siga nessa transição com mais tranquilidade. Então, o que a gente precisa saber? Que o bebê necessita de uma amamentação em livre demanda. É super importante que nesse momento você dê muito colo para esse bebê. Não é proibido dar colo. Ele precisa, ouvir as batidas do seu coração, ouvir a sua respiração, sentir o calor para que você possa acalmar esse bebê, o calor do seu corpo, o calor do papai nesse momento. Então é super importante que você consiga trabalhar com seu bebê com esse colo, esse aconchego, porque fora do útero ele ainda está aprendendo a viver. Então nesse momento é sim importante você dar colo. Aconchegue seu bebê, você pode embrulhar ele numa mantinha. Se tiver muito calor, pode ser uma mantinha mais leve. Se tiver mais frio, uma mantinha mais aconchegante. A gente consegue buscar no YouTube algumas técnicas que a gente chama de charutinho. Esse charutinho, você envolve o bebê nessa mantinha, fazendo com que ele se sinta mais seguro, como se ele estivesse dentro do seu útero. E isso vai fazer com que o seu bebê acalme nesse momento. Também pode fazer o uso do sling. Sling é um tecido que a gente utiliza com algumas amarrações. Você também pode buscar essa informação no YouTube. Tem várias técnicas de amarração de sling que você vai conseguir fazer com que o seu bebê também se sinta aconchegado. Além disso, o sling ele te ajuda muito na sua movimentação. Você vai estar com o seu bebê no seu colo, podendo ir lavar uma louça, às vezes ir ao banheiro, algumas coisas que você pode fazer com liberdade e tendo o seu bebê bem próximo a você. Você também pode utilizar alguns sons que ajudam a acalmar o seu bebê. Conversar com o bebê é super importante. Não tem nada que agrade mais o seu bebê do que ouvir sua voz. Desde o útero ele já começa a ouvir a sua voz. Então, quando ele está ali com você, é super importante que você também converse com seu bebê. Tente manter sempre a calma. É um momento muito difícil, porque é uma descoberta entre mãe e filho. Então, você precisa manter a calma para que seu bebê também se sinta calmo. Eles são muito sensíveis à nossa energia. Então, é super importante que você trabalhe. Tente algumas técnicas para que você possa se sentir calma e passar essa calmaria para o seu bebê. Se você quer acalmá-lo, é necessário primeiro que você se tranquilize. Os cuidados, também a gente divide os cuidados do bebê, do RN, que a gente chama, em cuidados imediatos e cuidados gerais. Os primeiros, eles são proporcionados logo após o parto, de preferência em contato direto com a mãe. Se a condição clínica for favorável para isso. Isso você, juntamente com seu médico, vão determinar esse momento. Os cuidados gerais, eles são realizados posteriormente, durante o período neonatal. Os cuidados imediatos ao RN, eles são prestados nas primeiras horas e são fundamentais para proporcionar condição satisfatória para a adaptação extrauterina. Então, nós temos a prática da Golden Hour, que é a primeira hora desse bebê. Ali nos cuidados na maternidade, eles vão te ajudar a trabalhar com essa prática. E o banho do RN, ele pode ser postergado, quer dizer, não precisa ser imediato. Esse banho pode ser depois que ele pratica essa primeira hora, que é super importante para a adaptação do seu bebê extrauterina.
Continuando a falar sobre os cuidados gerais com o RN, praticar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida é primordial para que o seu bebê também adquira imunidade adequada. Então, esse é um momento que é exclusivo seu e do seu bebê, e se conseguir manter esse aleitamento materno, vai ser super importante para a vida adulta dele. Praticar a livre demanda, não oferecer mamadeira nem chupetas. Nesse momento, a mamadeira e a chupeta, ela pode atrapalhar o aleitamento materno. Então, é super importante que você busque ajuda, solicite apoio, para que você consiga fazer esse aleitamento materno exclusivo, sem a necessidade de estar oferecendo nesse momento mamadeiras e chupetas. Realizar a vacinação do seu bebê, conforme o programa, o calendário do Programa Nacional de Imunização, ou conforme a Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade de Pediatria. É importante você sempre estar atenta ao calendário de vacinação do seu bebê. Uma dica que a gente sempre dá é que, quando for agendar a consulta com o pediatra, que seja sempre próximo à data da vacinação, para que assim o pediatra possa olhar o seu bebê e já indicar a vacinação naquele momento. Assim você evita de sair várias vezes com seu bebê e faz tudo em apenas um dia. Não atrasar a vacinação do seu bebê. Claro que, salvo em algumas condições, que seja contraindicada a vacinação na data a ser realizada. Isso, juntamente com o seu pediatra, vocês vão estar definindo essa situação. Cuide bem do cartão de vacina. Ele é um documento para a vida inteira. Então, no cartão de vacina, além da questão da inserção das vacinas naquele cartão, que é um documento para o seu filho, você também tem várias outras informações, como tabela de crescimento, tabela de peso, tabela do tamanho da cabeça. Tudo isso o médico ele vai precisar para que você possa acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do seu bebê. Levar o bebê para realizar todos os testes de triagem nas datas recomendadas. Então, quais são esses testes? Nós temos o teste do coraçãozinho, o teste da linguinha, o teste do pezinho, da orelhinha e o teste do olhinho. São os testes primordiais nesse primeiro momento de vida. É super importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a gente restringir as visitas nos primeiros meses de vida, até que estejam feitas as primeiras vacinas do esquema básico. Por que a gente recomenda que restrinja essas visitas? Além desse momento que estamos vivendo com o Covid, é super importante a gente restringir porque o seu bebê ainda não tem imunidade. Então, muitas pessoas acabam visitando o bebê, às vezes com alguma alergia, com algum quadro que nós não conseguimos visualizar, mas que pode passar para o seu bebê, que nesse momento está ainda muito frágil, precisando ainda adquirir imunidade. E manter sempre a residência arejada durante o dia, limpa, sem poeira, para que o seu bebê também não desenvolva nenhum quadro importante de alergia ou qualquer outra situação. Banho de sol. É super importante que você coloque o seu bebê para tomar um banho de sol diário. Normalmente de 5 a 10 minutos. É o suficiente para que ele consiga ter um aproveitamento de vitamina D, absorção de cálcio. E aí, esse banho de sol, ele é importante que seja feito antes das 10 da manhã ou após as 16 da tarde. A exposição, neste momento, tem que ser direta na pele do bebê. Tente sempre proteger o rosto do seu bebê e colocar ele de fraldinha para poder tomar o sol. Uma coisa que é super importante é que não pode tomar sol através do vidro da janela. Nesse momento, o vidro tem que ser aberto para que o sol incida diretamente na pele e consiga fazer esse aproveitamento de vitamina D e cálcio. Aproveite também nesse momento para que você tenha um momento carinhoso com seu filho. Super importante para que você também tome esse sol, esse banho diário de sol. Além de recarregar as suas energias, também vai estar te ajudando com o aproveitamento de vitamina D, que é super importante para o nosso organismo. E só lembrando que não pode utilizar protetor solar para o seu bebê. Para você, sim. Para o seu bebê, não. Hábito intestinal do bebê. Então, para que vocês possam ficar atentos, o bebê ele tem uma coloração das fezes diferente. No início, ela vai apresentar escura, que a gente chama de mecônio.
Depois, de acordo com o aleitamento que, né, vai desenvolvendo e vai aumentando cada dia mais, ela vai se tornando mais esverdeada e depois amarelada. Então, você vai observar isso nas fezes do seu bebê. No aleitamento materno exclusivo, normalmente, o bebê ele vai ter de 7 a 10 evacuações ao dia. Então, a gente utiliza muita fralda. E a partir do primeiro mês de vida, o RN ele pode demorar, normalmente, para evacuar de 5 a 10 dias, pois o aleitamento materno já estará bem estabelecido. Então, esse prazo após o primeiro mês de vida, que fique bem claro, ele é normal. Antes disso, é importante que seu bebê evacue e faça xixi diariamente, porque somente assim nós vamos conseguir saber se o aleitamento ele realmente está efetivo. Quando a gente inicia a introdução de alimentos complementares, vocês vão perceber que as fezes, às vezes, a frequência, né, das fezes chega a ficar de 1 a 2 vezes ao dia. Então, vai diminuindo. Então, somente quando a gente começa a fazer uma introdução de alimentos complementares. E uma coisa que é muito temida por muitas mamães, né, são as cólicas. Essas cólicas são frequentes, sim, nos 3 primeiros meses de vida. E aí a gente tem a oportunidade de estar fazendo algumas terapias não farmacológicas para alívio dessas cólicas. Nós vamos falar um pouquinho, mas você também pode pesquisar no YouTube. Tem várias dicas sobre massagens, medidas, né, terapias mesmo que a gente pode utilizar para alívio das cólicas. Todo bebê tem cólica? Não, necessariamente, mas a grande maioria tem. Então, normalmente, as cólicas elas se iniciam, o pico dela é por volta da 6ª semana. Não é doença, tá? O bebê ele vai ficar choroso, vai ficar enjoadinho, você vai ter que observar o seu bebê, você vai conhecendo o seu bebê para ver se realmente é cólica, se não é. A gente precisa identificar algumas coisas, né? Se não tá molhado, se não tá com fome, se não tá com frio, se não tá com calor. E aí sim a gente vê se realmente é uma cólica. E normalmente ela vem a melhorar entre o 3º ou 4º mês de vida. Por que as cólicas acontecem? Habitualmente a causa, né, que os estudos mostram é porque o sistema digestivo do seu bebê ele ainda é imaturo. Por isso a grande maioria dos bebês tem cólica. Uns têm mais, outros têm menos. Então, o que a gente pode fazer para poder ajudar o nosso bebê a reduzir esse desconforto no abdômen? Massagens circulares você pode estar fazendo, posicionamento do seu bebê, fazer massagem com bicicletinha, a gente vai mostrar algumas fotos para que você possa identificar, aquecimento local. Um ponto de atenção para o aquecimento local que vocês têm que ter é que tome cuidado para você não queimar o seu bebê. Então, todas as vezes que for colocar algo quente na barriga do seu bebê, proteja com uma toalha, com uma fraldinha. Experimente primeiro no seu antebraço para ver se a temperatura está adequada e depois você coloque esse aquecimento local. Super importante também a gente tentar manter um ambiente tranquilo. Como eu falei lá atrás, a gente estando tranquila, nós também conseguimos tranquilizar o nosso bebê. A meia luz é super interessante, porque a luz às vezes pode incomodar. Lembrando que esse bebê está adaptando a vida extrauterina, então uma luz muito forte pode incomodar o seu bebê. Uma música relaxante também vai ajudar, vai tranquilizar ele com mais facilidade. É super importante que às vezes a gente observa que muitas mães, quando o bebê está chorando, ela já imediatamente coloca no peito. Então, só que nesse momento da cólica, é super importante que você evite amamentá-lo. Porque quando ele suga, essas contrações intestinais, ela pode causar mais dor. Então, na hora que ele vai amamentar, no momento que ele está realmente chorando ou com cólica, você vai aumentar o desconforto do seu bebê. Tente outras medidas para que depois você consiga fazer a amamentação. E medicação, gente, somente com orientação do pediatra.
Então, assim, vocês vão ver aí, né? Todo mundo hoje está bem antenado. Então, tem muitas medicações, muitas dicas, chás e tudo. Não se deve dar nada para o bebê. É primeiro importante que você identifique com o seu pediatra se realmente é uma cólica e o que se pode fazer, uma vez que às vezes as medidas de conforto não estão sendo eficazes. Aqui são alguns exemplos que a gente pode dar. O bebê gosta muito de ficar nessa posição, né, com a barriguinha para baixo, com alguma coisa confortando esse abdômen. Os pais, né, os homens aí, pode colocar o bebê assim no antebraço, ele gosta muito, o bebê gosta muito de ficar nessa posição. A massagem com bicicletinha, ou você puxa, né, traciona essa perninha até a barriga, ou faz como uma bicicletinha. Também é muito legal, dá um conforto para o seu bebê. A massagem no sentido horário, com a sua palma da mão. Evita estar com a palma fria, né? Tenta aquecer um pouco a palma da sua mão e faça a massagem circular. E a posição que eu falei no antebraço também ajuda muito a aliviar essa cólica do bebê. Posicionamento do bebê para dormir. Antigamente a gente colocava muitos bebês de lado, né, gente? Só que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que o bebê deve ficar de decúbito dorsal. O que é isso? É a barriguinha para cima. Então, dormir de barriga para cima é mais seguro. A cabeceira é importante sempre estar mais elevada. Vamos sempre ter o cuidado de fazer com que a boca e o nariz não fiquem cobertos. Então, nesse momento que ele ainda não sabe se defender, nem virar, né? É importante que a gente aqueça o nosso bebê apenas com roupas e não com cobertas. Vamos evitar nesse momento de utilizar coberta, lençol, né? Qualquer coisa que o bebê possa puxar, ou no movimento que ele fazer, na verdade ele nem puxa, mas o movimento que ele faz pode fazer com que esse cobertor tampe esse rostinho e aconteça algo pior com o seu bebê. Então, não devemos utilizar cobertas nesse momento no berço, tá? É importante sempre a gente aquecer o nosso bebê apenas com roupas. E se tiver utilizando uma coberta, preferencialmente que seja quando estiver de dia, que vai estar sob seus olhos, né? E a gente sempre coloca no limite da axila. Então, aqui para baixo a gente pode, e você pode prender esse cobertor ou no colchão ou debaixo do seu bebê, porque ele ainda não se movimenta muito, mas preferencialmente no momento que você consegue fiscalizar o seu bebê. O sono do bebê, que é algo também muito temido aí pelas mães, né? Eu vejo que o sono do bebê é algo que às vezes atormenta muitas mães. Então a gente precisa entender que o bebê ele está aprendendo a se adaptar. É super importante a gente ficar atento, né? Depois a gente vai aprendendo com o tempo que o bebê ele tem os horários que ele gosta de dormir habitualmente. Tem uma tabela que a gente vai apresentar aqui para que vocês entendam o período, né? Nesse primeiro momento o bebê dorme muito tempo, então é importante a gente ficar atento para ele poder ter o conforto para dormir. A posição dele, né, no berço é super importante. O tempo que ele vai estar dormindo, um ritual. O que é um ritual? É a gente fazer todos os dias. Bebês gostam de rotina, crianças precisam de rotina. Então, desde cedo, se você começa a criar um hábito com o seu bebê, é super importante você mantê-lo, para que ele entenda que aquele momento é a hora de dormir, aquele momento vai ser a hora de fazer alguma atividade, a hora de brincar. Então, o ritual é super importante para trazer segurança para o seu bebê. Os cuidados, né, na hora de colocá-lo para dormir e a segurança, como eu disse, em relação principalmente a cobertas ou qualquer outro dispositivo dentro do berço, tá? Uma pesquisa de um hospital dos Estados Unidos alerta para uma ameaça super preocupante. Utilizar cadeira automotiva fora do carro, ela é responsável por mortes infantis por asfixia, pois a criança ela pode se enrolar no cinto. Então, gente, fiquem muito atentas, não se deve utilizar a cadeirinha ou bebê conforto para o bebê dormir fora do carro. Então, é super importante que a cadeira fique somente dentro do carro,
para que não aconteça nenhum mal com o seu bebê. Então, como eu disse antes, sobre a questão do sono do bebê, a gente tem uma tabela, né? Normalmente o recém-nascido, ele dorme até 19 horas por dia. Então, conforme ele vai crescendo, vai desenvolvendo, esse tempo ele vai diminuindo. Então, ele vai ter uma soneca de manhã, uma soneca à tarde, e depois vai dormir à noite. Então, é super importante, como eu disse antes, a gente manter o ritual mesmo. Porque com o ritual, você consegue fazer com que seu bebê ele tenha essa rotina diária para que ele consiga dormir nos momentos adequados e você possa descansar. Então, uma organização americana, ela divulgou uma tabelinha que ela vem trazendo o período, normalmente, de horas de sono do bebê. Claro, gente, às vezes diversifica de um bebê para o outro, tá? Isso não é regra, mas a grande maioria, né, dos bebês, o estudo ele traz isso, ele tem esse padrão de sono. Então, de 0 a 3 meses, de 11 a 19 horas. De 4 a 11 meses, de 10 a 18 horas. De 10 a 18 horas de sono. De 1 a 2 anos, normalmente de 9 a 16 horas. De 3 a 5 anos, de 8 a 14 horas. De 6 anos até 13 anos, de 7 a 12 horas. Então, quanto mais você conseguir estabelecer regra, esse ritual, melhor vai ser o padrão de sono do seu filho, tá? Só uma coisa que é super importante a gente falar, que hoje, né, a gente tem muitos dispositivos luminosos, então, normalmente existe uma recomendação, tá? Que pelo menos meia hora antes a gente não tenha nenhum dispositivo luminoso, né? Televisão, tablet, celular, qualquer coisa que venha agitar o sono do bebê ou até mesmo o seu. Então é importante que a gente trabalhe nesse momento com a música. Tem no celular, mas evita deixar a luz do celular acesa. Trabalhar com leitura, né? Você pode ler para o seu bebê desde cedo, não tem nenhum problema, porque ele vai ouvir sua voz, a sua voz, como a gente já falou, ela vai tranquilizar esse bebê, então isso também contribui para o sono dele, tá? Algumas considerações são super importantes a gente trazer. Isso aqui, gente, o que acontece? Pra gente desencanar que todo bebê tem que dormir sozinho. Não é assim. Os bebês, eles não aprenderam a dormir sozinho, né? Então, a gente precisa ensinar. Então, olha só, 10% das crianças, somente 10%, elas conseguem desenvolver mecanismo para adormecer sozinha. Então, quer dizer que 90% delas precisam ser ensinadas a dormir sozinha. Então, gente, não fique estressado, chateado, comparando seu filho com outras pessoas. Você que vai estabelecer juntamente com ele qual vai ser a sua rotina, qual é a melhor forma, como vocês vão trabalhar juntos para que você consiga ensinar o seu bebê a dormir sozinho. Como eu disse antes, atentar para a luminosidade, até mesmo do quarto. Às vezes eu sempre indico, às vezes um abajur pode ser um pouco forte, tem um dispositivo que chama dimmer, que você consegue controlar a luminosidade do quarto, então ele é super legal, principalmente porque nos primeiros meses a gente tem que acordar muitas vezes à noite para amamentar, então esse dimmer você coloca só um pouquinho de luminosidade, que é só para você enxergar para entrar no quarto do seu bebê para amamentar, ele é super interessante e não é caro. É super importante vocês seguirem a recomendação, né, do pediatra, quanto à necessidade de você despertar o seu bebê à noite para amamentar. Então, somente o seu pediatra, junto com você, nas consultas de rotina, que vocês vão estabelecer isso. Preciso acordar? Não preciso? De quanto em quanto tempo ele pode ficar sem amamentar? Se ele estiver dormindo, eu preciso ou não acordar esse bebê? Então, junto com o pediatra, que ele vai estar te orientando a respeito disso. Durante o primeiro mês, não é adequado que ele fique mais do que 4 horas sem se alimentar. Passado esse período, não é mais necessário despertá-lo. Lembrando que a gente sempre tem que estar em conjunto com as orientações do pediatra, tá? É comum o bebê, tá, trocar o dia pela noite nos primeiros 3 meses de vida. O bebê ele não percebe a diferença de dia e noite. Então, mesmo a gente sabendo que é comum ele fazer essa troca,
é super importante a gente adotar uma rotina de sono. O que é essa rotina de sono? À noite, né? Amamentou, deu banho, deu banho, amamentou, colocou para rotar, coloca para dormir. Então, todos os dias você fazendo isso, ele vai entender que ele toma banho, ele amamenta, ele dorme. Então, isso é rotina. Procurar fazer as coisas sempre no mesmo horário, quando possível, para que ele entenda que aquele momento é o momento dele dormir. E outra coisa que é super importante, com relação a essa troca, às vezes a gente vê as mães escurecendo o quarto durante o dia, né? Então é muito legal que você desde cedo aprenda de dia é dia, luminosidade normal, barulhos da casa, né, habituais, normal. E à noite a gente começa a reduzir o volume, a gente fecha uma cortina para que ele entenda que é noite. E que depois desse período que ele ainda não consegue entender, né, qual que é o dia e noite, ele começa a aprender e ele vai entender que dia é dia, noite é noite. Então a gente estabelecer isso também vai contribuir muito para o seu bebê. Algumas dicas para a gente poder trabalhar com uma boa noite de sono, né, um descanso noturno adequado. Esse descanso noturno, gente, é super importante para o bebê, porque ele também desenvolve, ele cresce, né, durante o sono. E também é super importante para que você também possa descansar adequadamente. Um bebê, inicialmente, ele dorme quase 24 horas por dia, acordando só para se alimentar. Com o passar do tempo, ele tira 2 sonecas, como eu disse, uma pela manhã e outra à tarde. Geralmente, a criança chega a 1 ano dormindo 12 horas por dia. Isso é uma estimativa média, porque cada criança tem o seu próprio ritmo. A casa também dita muito o ritmo dessa criança. Então, assim, se você deseja que o seu bebê tenha qualidade de sono, contribua para que ele tenha essa qualidade de sono, principalmente à noite. A quantidade de sono necessária é aquela suficiente para o descanso e para as atividades do dia a dia, como brincar, se alimentar e que todas elas sejam bem cumpridas. Quando o bebê está com virose, ele está com fome, sede, a iluminação está inadequada, tem alteração climática, muito frio ou muito calor, o ar está muito seco, excesso de estímulo, né? Isso tudo vai alterar a rotina do sono do seu bebê. E aí vai prejudicar realmente. Às vezes quando toma vacina, tá, gente? Também pode alterar, porque fica um incômodo, às vezes pode ter picos febris, então isso também altera. Tensão, preocupação, angústia, insegurança das pessoas que estão ali no cuidado com o bebê, também transfere para eles. Então eles podem reagir com insônia, com choro intenso, as cólicas, né? O desconforto ele pode ter. Durante o sono diurno do bebê, devem ser mantidos ruídos normais, como eu disse antes, para que ele aprenda a diferenciar o dia da noite. Dar banho no bebê antes do sono noturno é super relaxante. Os bebês adoram esse banho noturno para que ele possa descansar e, como eu disse, para que ele entenda também que é o momento dele dormir. Você pode cantar, você pode colocar músicas relaxantes, deixar o quarto mais na penumbra. São atitudes que vão contribuir para um descanso noturno. Abolir precocemente os cochilos não leva obrigatoriamente uma noite tranquila. Isso pode causar cansaço excessivo que atrapalha o repouso noturno. Bebês precisam dormir durante o dia. Então não adianta você deixar o seu bebê ligado o dia todo para depois tentar fazer ele dormir à noite, que ele não vai conseguir. Ele vai estar estressado e isso vai acabar atrapalhando o sono dele. Como todo aprendizado, o sono envolve repetição dos mesmos atos por certo período, assim como hábitos. Precisamos ter rotina. Rotina tem que ser diária. Então a gente tem que repetir isso constantemente para que ele entenda. As estratégias utilizadas para se criar uma rotina de sono mudam com o tempo. Aos 2 anos, por exemplo, contar uma história pode ser mais útil do que cantar uma música. Às vezes o bebê, né, quando já está com 2 anos, já está falando, às vezes vai falar assim, ai mamãe, não canta não. Não vai gostar de ouvir sua voz cantando. Então você pode contar uma história, colocar uma música também, então vai ser super legal. E é um momento que você vai estabelecer com seu filho também, né? É um momento muito gostoso, é um momento prazeroso, de cumplicidade, de companheirismo, então é super legal. O banhozinho do bebê também é algo temido, né? Principalmente pelos pais de primeira viagem.
Mas a gente seguindo alguns passos, não fica tão difícil de fazer. Somente o primeiro, às vezes, que a gente pode ter um pouquinho mais de insegurança, mas depois a gente vai se adaptando. Os papais, nesse momento, é super importante também participar. Jamais, em hipótese alguma, deixe o seu bebê sozinho durante o banho. O bebê pode se afogar em apenas 2 centímetros de água, em menos de 60 segundos. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Primeira coisa, a gente tem que preparar tudo que você vai precisar com antecedência. Toalhas felpuda ou toalha de fralda, né? Aquela toalha que já vem com uma fraldinha. Produtos de higiene que você vai utilizar. Fralda, roupa limpa, ambiente sem corrente de ar, tá? Tomar sempre cuidado com a temperatura da água. Ela deve ficar morna e não quente. A temperatura deve estar entre 34 a 36 centígrados. Isso ajuda os bebês a controlar a temperatura do corpo. Existem alguns dispositivos que a gente pode comprar para poder medir, né, termômetro, para medir a temperatura da água. Se vocês quiserem, pode adquirir. Se não, apenas com o seu antebraço, você consegue identificar a temperatura da água, se ela está adequada ou não para o seu bebê. Para recém-nascidos e bebês de até 6 meses, coloque cerca de 13 centímetros de água, mais ou menos 8 dedos, ou o suficiente para acomodar o seu bebê com água até os ombros. Tome muito cuidado para na hora que virar o bebê de costa para poder lavar o bumbum, as costas, para que o seu bebê não coloque o rostinho dentro da água. Porque o bebê ainda não tem controle cervical, né? A cabecinha ainda é mais molinha. Então, tem que tomar esse cuidado, porque, como a gente falou antes, ele pode se afogar em 2 centímetros de água. Então, na hora que virar o seu bebê, cuide para que o rostinho dele não entre em contato com a água. Não abuse de sabonetes e shampoos. De preferência, utilize produtos neutros, em quantidades bem pequenas, para evitar que a pele do bebê fique ressecada e sensível. É importante a gente dar uma ênfase aqui na questão dos produtos neutros, porque o seu bebê, ele pode, se você utilizar produtos com cheiro, eu sei que é gostoso, mas nesse primeiro momento, né, não é interessante fazer uso deles. Deixe esses mais cheirosos para quando ele tiver um pouquinho maior. Ele pode desenvolver algum tipo de dermatite, alguma alergia, né, na pele, por ela ainda ser muito sensível. Então, é importante que a gente utilize sempre os produtos neutros. Pode dar mais de um banho por dia, tá, gente? Se tiver muito calor, não tem nenhum problema. De preferência, em um banho, utilize somente água para trazer um conforto mesmo para o bebê, e no outro você vai utilizar sabonete ou shampoo. Somente uma vez no dia. Os recém-nascidos, em especial, eles perdem calor muito rápido e ficam com frio. Por isso, o banho deve ser rápido. Então, o banho do bebê, do recém-nascido, ele tem que ser bem rapidinho, tá? Não é um banho demorado. Na medida que ele for crescendo, você pode levar brinquedos, algumas coisas para que ele possa se distrair e sentir naquele momento também prazer. Mas enquanto ele está pequeno, é importante que a gente dê um banho mais rapidinho. Colocando um ponto de atenção que é importante, a cabecinha do bebê a gente sempre lava por último, tá? Porque na cabeça ele perde calor mais rápido do que no corpo. Então lave o corpinho primeiro e por último você lava a cabeça. Porque aí você já imediatamente tira o seu bebê e já aquece ele com a toalhinha. Cuidados com o coto umbilical, né? O umbigo do bebê. É uma parte também que muita gente tem um pouquinho de receio de cuidar. Lembrando que nesse coto umbilical o bebê não tem sensibilidade, tá? Não causa dor, nenhum desconforto, nada disso. É importante que a gente faça o curativo diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia, ou quando você perceber que ele está sujo ou úmido. A gente utiliza gaze e gaze e álcool a 70%, até que esse coto umbilical caia. Pode ser utilizado também o cotonete umedecido com álcool a 70% na região umbilical. O que a gente tem que tomar muito cuidado quando utiliza tanto a gaze quanto o cotonete,
é para que aonde você coloca o álcool, ele não entre em contato com a pele do bebê, porque o álcool queima, né? Então, tome esse cuidado, né? Coloque na pontinha da gaze um pouquinho de álcool, coloque envolto dentro, né, no coto umbilical e proteja com aquela parte seca da gaze para que esse álcool não entre em contato com a pele do bebê. Então, é indicado que a gente mantenha a utilização do álcool a 70% na cicatriz umbilical, após a queda do coto por alguns dias ainda, até que esteja completamente cicatrizado. Então, você vai perceber que mesmo após a queda do coto, vai ficar um resquício pretinho ainda ali, né, no umbigo. Você utiliza, aí nesse momento é adequado que você faça o uso do cotonete, e aí coloca um pouquinho de álcool e só naquela cicatriz você vai estar utilizando esse cotonete, tá? E faça a higiene habitualmente, em todo banho, você vai fazer a higiene desse umbigo. Normalmente, né, habitualmente essa queda ela vai acontecer entre o 7º e o 15º dia de vida, tá? O que a gente precisa ficar atento nesse coto umbilical são os sinais de infecção, que são a vermelhidão, a presença de secreção, às vezes uma secreção com odor fétido, né, com cheiro ruim, o calor local e o odor forte, como eu acabei de dizer. Então fique muito atenta para esses sinais. Caso você perceba algum desses sinais, procure o seu pediatra para que ele possa fazer uma avaliação. Troca da fralda. Toda vez que a criança evacuar ou urinar, deve-se trocar a fralda e realizar a limpeza com água morna e algodão. Pode-se utilizar um sabonete infantil também. Hoje, gente, tem aqueles kits, né, que às vezes as mães compram para poder deixar lá no quarto, com a garrafa térmica. E aí o que tem que ficar atento é que a água tem que ser morna. Então na garrafa térmica, às vezes você coloca uma água mais quente e na hora que vai colocar no algodão e colocar no bebê, pode queimar. Então fique bem atento a isso, tá? A troca frequente das fraldas e a higiene local são fundamentais para evitar assaduras. Nesse momento que você fez a troca, você pode utilizar pomadas, né, para assadura, mas tem gente que utiliza em todas as trocas, tem gente que não. Lembrando que a pomada tem que ser uma camada bem fina que você vai passar no bumbum do seu bebê, então não exagere. No caso de usar lenço umedecido, nesse momento ele tem que ser evitado, principalmente dentro de casa, tá? Porque o lenço umedecido, assim como shampoos e sabonetes, eles têm cheiro, eles têm componentes que podem desencadear uma alergia no seu bebê. Então ele precisa ser evitado. A gente pode utilizar em algumas situações especiais, assim, quando você sair, né, quando for passear, ou quando for num pediatra, ou qualquer situação que você precisa estar fora da sua casa, você utiliza o lenço umedecido. E no caso de talco, é totalmente desaconselhável. A criança ela pode acabar inalando pó sem você perceber, e esse pó ele tem componentes tóxicos que são capazes de prejudicar o aparelho respiratório do seu bebê. Então, nunca utilize talco. Sempre dê preferência mesmo para pomadas contra assadura, tá? Fique atento, né, contra essas pomadas, porque às vezes existem algumas pomadas que têm substância que não precisa ser usada se o bebê não está assado. Então, na hora de comprar a pomada, observe isso. Tem a pomada que é exatamente para quando o bebê já está assado e para a pomada de prevenção de assadura. Então, você vai utilizar essa pomada de prevenção de assadura. O quarto do bebê. Eu sei que muitas mamães, né, muitos pais desejam enfeitar o quarto todo do seu bebê. Mas nesse momento não é interessante fazer isso. Por quê? Quando você coloca muitas informações ali no quarto, é uma possibilidade de juntar poeira, juntar ácaro, e aí pode desencadear também um processo alérgico, né, no trato respiratório do seu bebê. Além de ficar mais difícil da gente fazer a limpeza. Então é sempre importante a gente manter um ambiente limpo, arejado, evitar corrente de ar ali no momento que o bebê estiver no quarto, né? Quando ele não estiver, você pode abrir as janelas para que o ar possa correr
adequadamente, tome cuidado com a luminosidade e procure ter ali naquele lugar um ambiente calmo e tranquilo. É sempre importante a gente ter um quarto bem clean, né? Bem leve, para que isso também possa remeter ao seu bebê tranquilidade. Então é legal ter cores, mas, ou objetos, mas é bom a gente evitar muitas coisas para que a gente não tenha tanto trabalho com relação à limpeza e para que não prejudique também o seu bebê. As roupinhas do bebê, gente, tem muitas roupas lindas no mercado, mas é sempre importante a gente fazer nesse momento uma escolha adequada, principalmente com relação a tecidos. Para mamães de meninas, às vezes quer enfeitar, né, as suas meninas, mas pode deixar para enfeitar muito depois, com vestidos e essas roupas que são mais pesadas. O bebê ele precisa de roupas confortáveis, principalmente roupa de algodão, são as preferenciais, porque ela consegue absorver, né, fazer troca de calor adequado. A gente precisa utilizar sabão neutro também para poder fazer a lavagem das roupas dos bebês. Não utilizar amaciante, é o mesmo princípio da questão da alergia. Enxaguar bem, secar ao sol, passar com ferro. Observe sempre a roupa conforme a estação e temperatura. Observe você, se você está de roupinha de alça, coloque um bodyzinho de manga. Se você está com blusa de manga, pode colocar um bodyzinho de manga comprida. Então a gente sempre tem esse parâmetro, né? O bebê ele tem uma temperatura um pouco diferente da nossa, mas não é tanto. Então observe como você está para que você agasalhe um pouco mais só o seu bebê, para que ele não sinta muito calor nem sinta frio. A gente não deve basear na temperatura das mãos e dos pés quando a gente for vesti-la, porque mãos e pés de bebês normalmente são frios, então não se baseie nesse parâmetro. A questão da imunização, que é a vacinação do seu bebê, a gente falou um pouquinho antes. Então acompanhar o calendário vacinal do bebê, sempre que levar a consulta do pediatra. Atentar para as vacinas daquele mês, ou então para as campanhas do Ministério da Saúde. Fique atento, porque às vezes o Ministério da Saúde lança campanhas que contemplam a idade do seu bebê, tá? Que aí foge do calendário habitual. Então você precisa levar ele, né, no posto de saúde mais próximo de sua casa, ou nos nossos CPS que tem a vacinação. Pais, cuidadores, avós e outros que convivem com o bebê também devem estar imunizados. Então aproveitem o momento do pré-natal. No pré-natal a mulher já identifica, né, o ginecologista, o obstetra já verifica o cartão dessa gestante para ver se está adequado, mas às vezes do pai ele não olha. Então é importante você também falar com seu esposo para que ele procure a nossa sala de vacina ou de qualquer posto de saúde para identificar se ele também está imunizado. Se você tiver cuidador, né, babá, também peça para poder verificar o cartão de vacina. É super importante que as pessoas que cuidam desse bebê ou que convivem com esse bebê estejam todas imunizadas, para que não corra o risco de passar nenhuma doença para o seu bebê, porque ele ainda está adquirindo a imunidade. Então, com relação ao calendário do bebê, segue as vacinas. Até 15 meses nós temos muitas vacinas para poder fazer. Então lembrando que ao nascer tem que tomar a BCG e a hepatite B. Logo que nascer, procure o mais rápido possível uma unidade de vacinação para que seu bebê possa ser vacinado o mais precocemente possível. E depois a sequência de todas as vacinas. Lembrando que não para com 15 meses, tá? Elas continuam, mas até 15 meses, habitualmente, até 6 meses faz, né? Todos os meses nós temos vacina, depois 9 meses, 12 meses e 15 meses. E aí a sequência você vai saber identificar, porque os profissionais da sala de vacinas estão capacitados para poder sempre indicar as próximas vacinas, as vacinas subsequentes. O controle ambulatorial, que é o controle com o pediatra, você tem que comparecer. A primeira consulta, a gente sempre recomenda
que ela aconteça entre o 5º e o 7º dia de vida, para que o pediatra possa avaliar se a amamentação está sendo efetiva, avaliar peso, algumas questões com relação ao cuidado mesmo com o bebê, que a gente chama de a icterícia, que ela pode aparecer, né? A gente fala que ela tem um pico e é normalmente nesse período, e aí o pediatra precisa avaliar, porque a gente tem a icterícia fisiológica, que é normal aparecer nos bebês, então é o pediatra que vai estar fazendo essa avaliação. Não deixe de agendar a sua consulta com o pediatra. Logo que seu bebê nascer, se você não tiver condições, peça alguém para poder fazer esse agendamento o mais precoce possível. A segunda consulta, normalmente o pediatra pede com 15 dias de vida, que é ainda para poder avaliar esse desenvolvimento, e depois começa a ser mensal, até 12 meses de idade. Entre 12 e 24 meses ele passa a ser trimestral, depois anual de 25 até 10 anos, ou sempre que se fizer necessário, tá? Isso aqui é um padrão que a gente segue, né, de recomendação de consultas. Porém, às vezes faça necessário fazer consultas fora esse padrão. Então, vai depender do desenvolvimento ou das questões particulares de cada bebê, e o pediatra vai estar indicando essas consultas, tá? Sempre interessante, eu sempre recomendo que você tenha um bloquinho de anotação, seja no celular, seja fisicamente, para que você possa anotar as dúvidas, porque como a gente faz consultas mensais, às vezes pode ocorrer coisas com o seu bebê, se você não tem o WhatsApp, né, do seu pediatra, pode ocorrer coisas com o seu bebê no decorrer do mês, e aí você quer tirar a dúvida, e quando você vai consultar, você pode esquecer. Então, é importante você fazer essas anotações, né, diárias, de dúvidas, de conduta, seja o que for que você necessite perguntar ao seu pediatra. Os testes de triagem, como eu falei lá no início, alguns testes que o RN precisa fazer, né, o recém-nascido. O teste do pezinho, ele detecta precocemente doenças que podem causar alterações de desenvolvimento do bebê. Ele tem que ser realizado no 5º dia de vida. Aí só um ponto de atenção aqui, ele é feito nos postos de saúde, tá? Você leva o seu bebê, preferencialmente, gente, aqueça o pezinho do bebê, deixe o pé bem aquecido para poder facilitar na hora da coleta. Então, vai colher mais rápido, vai ser menos dolorido para o seu bebê e ele vai ficar mais confortável, tá? O teste do olhinho, também chamado de teste do reflexo vermelho, deve ser realizado no 1º mês de vida, é a recomendação. Ele vai estar diagnosticando precocemente doenças como retinopatia da prematuridade, catarata congênita, glaucoma, retinoblastoma, infecções, trauma de parto e cegueira. Então, é super importante fazer esse teste também dentro do 1º mês de vida. O teste da orelhinha, normalmente ele é indicado para realizar até 29 dias de vida. Ele vai estar testando a audição do seu bebê. É indolor, tá? O bebê ele deve estar dormindo, porque assim o teste ele vai ficar mais, vai ficar correto, né? Então o bebê tem que estar calmo, tranquilo e dormindo para que você possa fazer esse teste de audição. O teste do coraçãozinho, normalmente ele é realizado dentro do hospital durante a internação da mãe e do bebê. Uma pulseira que ela vai estar medindo a concentração de oxigênio no sangue e detecta problemas no coração antes mesmo de aparecerem os sintomas. Então isso aqui já é feito lá na maternidade. O teste da linguinha, ele tem o objetivo de detectar se existe alguma alteração no frênulo, que fica aqui dentro da boca, e ele pode acabar atrapalhando a amamentação de certa forma. Então é uma membrana que liga a língua à parte inferior da boca, também conhecido como freio. A alteração ela pode gerar a popular língua presa e a dificuldade na sucção durante a amamentação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula é para poder contribuir no cuidado
para vocês, né, com os bebês em casa. Precisando, né, os nossos CPS estão à disposição para poder tirar dúvidas, para poder auxiliar naquilo que for possível, tá? E lembre-se sempre que um filho, ele faz o amor mais forte, os dias mais curtos, as noites muito mais longas, a conta bancária vai ficar menor, a sua casa muito mais feliz, as suas roupas mais largas, e o passado esquecido, e o futuro digno de ser vivido. Muito obrigada, até mais!